Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Hoje a cor litúrgica é a branca, então vamos ver quem que é o santo do dia. É São Tomás de Aquino. Gente, desculpa estar falando assim, mas é que eu já tô naquela fase que eu deveria estar usando multifocal. Então eu tô, sabe, meus olhos já não tá focando direito e a letra tá pequena, então é dia de São Tomás de Aquino. Que bênção, né? O doutor Aquinate, quem faz leitura aí na parte de filosofia, história, sociologia, que tem que ler as obras de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho lá na pós-graduação, ou mesmo na graduação mesmo, alguns artigos lá da Espanha e chamam ele de doutor Aquinate. Que chique, né? Que bom que São Tomás de Aquino esteja rogando por nós e nos dando juízo, né? Dois pilares do pensamento da Idade Média, no início da Idade Média, é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então não tem como fugir deles dentro da filosofia, dentro das ciências humanas, certo? Se você passou pelo curso de História e não leu nenhum artiguinho que fosse, ou dentro das leituras que não foi citado ele, e São Beda, tá? Beda ou Venerável ou São Beda, meu amigo, então você leu os textos errados. Alguma coisa aconteceu, porque eu, na minha época, li. São Beda tem a ver com a questão da temporalidade, que é a questão do tempo mesmo, fora que ele foi um grande historiador dentro da Idade Média. Mas São Beda tem sua data certa, quando chegar o tempo propício, eu falarei dele, tá? Até porque é do meu métier, Papa Francisco gosta muito, a frase assim do pontificado dele tem a ver com São Beda, né? Pelo que eu andei descobrindo. Então, e apesar que ele nunca citou São Beda, né, o Papa Francisco. Mas assim, para quem é super fã de São Tomás de Aquino, tem as obras completas, né? Não perca tempo, vai estudando, mas fica só em São Tomás de Aquino, porque só São Tomás de Aquino é para uma vida inteira, certo? Que alegria, né? Muito bem, então pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar rezando para São José, estamos no ano de São José. E um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco e o Papa Emérito Bento XVI. Aliás, faz 8 anos que Papa Emérito Bento deixou o pontificado e Papa Francisco 8 anos que ele está aí no seu pontificado. É porque assim, eu lembro, porque está sendo falado muito sobre a questão da Boate Kiss, aquelas pessoas que morreram na saída lá na boate, porque alguém atirou fogos de artifício e o troço pegou fogo, lembra? Lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 8 anos, porque foi em 2013. Não tem como esquecer o ano, não tem como esquecer o local. E hoje em dia, naquela época, nem me veio nada assim de teoria da conspiração, né? Eu não tinha essa mente doentia. Mas sabe que hoje em dia, pensando, Papa Emérito ter renunciado no ano de 2013, em fevereiro. Aí aquela boate pegou fogo bem no dia do anúncio. Não sei se foi um dia antes ou um dia depois, só sei que foi bem próximo, até no mesmo dia. Foi em 2013. Ainda o nome da boate. Ixi, é uma tristeza, né, gente? E troço tá travancado. Então vamos rezar também por essa situação nefasta. Tá emperrado esse julgamento. Não sei se os caras eram bambambam, né? Tipo, gente influente da cidade, ainda Santa Maria, né? Olha o nome da cidade. Sabe? Outras situações, aquele pessoal que estava vindo do Pará aqui para a região sul, os sobreviventes querem voltar para casa lá no Pará. Os que não querem mais fazer a vida por aqui, porque lógico, né? Entrou em trauma. Rezar pelas vítimas, né? Teve gente que teve suas vidas destroçadas, perda de parentes, e estão falando 19, mas são 21 mortes, 2 ainda estão esperando. Esse daí vai demorar um pouco, depende de uma análise de DNA, geralmente é 20 e poucos dias, 30 dias, então demora. Rezar por todas as vítimas do coronavírus, rezar pelo bem, pelo fortalecimento, né? Da alma, do espírito do Padre Marlon e sua família, diante da doença que ele está passando, para que dê firmeza também de espírito para o Padre Ronei vencer essa situação difícil do câncer do pulmão. Sexta-feira agora que ele vai ter, que ele vai ter o parecer se é benigno ou maligno, Deus queira que seja benigno.
e todos os padres doentes, falecidos, devido ao coronavírus ou não, para todas as pessoas que faleceram, principalmente por tragédias na estrada, no trânsito, e infelizmente pela violência urbana, que é assassinatos, tiros, devido ao tráfico de drogas, independente se eram inocentes ou não, ou coniventes com o tráfico, isso não importa. O que acontece é que morreram, né? E para todos os que, pela conversão dos abortistas, né? Então vamos lá. Lembrai-vos ao puríssimo esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura é Hebreus 10, versículos 19 e 25. Sendo assim, irmãos, temos plena liberdade para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote constituído sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com coração purificado, de toda má consciência e corpo lavado com água pura. Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar à caridade e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animarmos mutuamente e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 23 com refrão. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro, com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. O Evangelho de hoje, Marcos 4, versículos 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e recordamos que o Evangelho, as leituras desse domingo, foi Jonas, né? Que ele foi anunciar em Nínive, e o Evangelho de Marcos, se não me engano, deixa eu ver, é que eu tirei aqui da... Ai, lá vai o zóio. Foi Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 20, em que Jesus fala: Convertei-vos e crede no Evangelho. Tá? Domingo passado fica muito claro o que Samuel, na primeira leitura, disse: Fala, Senhor, que seu servo escuta. Né? Só que tem uma outra situação. Será que também nós estamos levando irmãos para apresentarmos a Jesus? Temos sido intercessores na caminhada de algumas pessoas? Bons intercessores? Né?
Então, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo esteja iluminando nossas cabeças e nossas vidas e nossas ações e que possamos, de fato, fazer a conversão de coração. Que nos arrependamos dos nossos erros, que nós façamos uma mudança de vida diante... tem uma situação que eu não estou gostando muito, porque realmente está me cheirando uma coisa meio trocar o horóscopo mundano. Agora estão falando que eu sou sanguíneo, eu sou melancólico. Gente, para com isso. Aceite os fatos. Você não precisa de um rótulo. Você não precisa de um... eu sou ariano, eu sou libriano, eu sou aquariano, agora virou, eu sou melancólico, eu sou sanguíneo. Sei lá, eu nem estudo essas coisas. Porque eu já não consigo meditar na minha ruindade, né? Já tá difícil. Porque, gente, é muito fácil. Eu sou melancólico, eu sou irado. Se eu fosse, provavelmente, eu não estudei, mas se fosse me colocar, acho que eu seria sanguínea 10 vezes pior. Né? E ainda assim eu não caibo. Tá errado. Eu não entro nessa forma. Por quê? Porque a ruindade é tão grande que extrapola a forma. O que é importante e o que as pessoas precisam entender que Deus quer da gente? Conversão. Ele não quer um rótulo. Porque se for para buscar rótulo, né? Eu já quis me entender se eu sou autista, se eu tenho superdotação. Eu já fiz esse tipo de teste. E não explica muita coisa. Só me dá mais agonia, porque as pessoas não são obrigadas a saber o que é uma pessoa com superdotação, o que é uma pessoa com um certo tipo de autismo. O espectro autista é basicamente um universo de seres autistas. Tem autista gênio, tem autista que é gênio e é matador, é psicopata. Tem autista que é travado mesmo, travado em tudo. Não consegue nem falar, não consegue nem pegar um ônibus. Entende? E é autista. É uma questão genética. É passado de pai para filho, de mãe para filha, não importa. De vô para neto, acontece. E a tendência é que a carga sempre amplie. Isso que é o pior. Né? A geração futura é um autista mais travado ainda. Então, se for para buscar rótulo, procure saber quem é você de fato, quem sou eu de fato. Mais ou menos eu sei quem eu sou de fato. E tá cada dia pior. Né? Porque diante de algumas questões que pressionam a minha vida, eu acabo descobrindo que eu acabei desenvolvendo... Eu posso ter melhorado num ponto, mas eu piorei em outro. Estourou de outro lado. Porque estava frágil, estava estressado, né? A paciência acabou. Eu não vou mentir, minha paciência acabou. Porque tem mais de 20 anos que eu cuido de gente enferma. E chega uma hora que a gente fica enferma junto. Então, por exemplo, eu ouço, agora eu vou fazer um desabafo. Quando eu ouço pessoas que cuidam de gente acamada, doente, que está inconsciente em casa, tem uma mini UTI, a pessoa simplesmente estoura do nada, não é do nada. É que a pessoa já não tem vida social, não consegue se relacionar, não consegue mais ter prazer de sair lá fora, porque tem uma dependência em casa. Então, pessoas que vêm criticar ou falar alguma coisa a meu respeito que não tem a vida que eu levo, eu simplesmente fecho a porta, não ouço, não quero ouvir, não quero saber. E não fale também, porque vai me ofender, eu vou ficar braba, eu vou fazer que nem a menina lá do borderline. Eu vou começar a socar a cara mesmo. E não adianta me chamar de estressadinha. Faz a experiência de cuidar de uma pessoa doente ou uma pessoa de idade em casa, que repete tudo a dia a mesma coisa, por 15 anos seguidos, as mesmas histórias, e que eu não tenho como tirar férias, faz essa experiência para você ver se é bom. Não é bom. Fale com uma mãe que cuida de uma criança especial. Por que ela está tão desgrenhada? Por que ela não se cuida mais? Por que a pessoa já não tem paciência? Pergunta para ela como é que é a vida dela. É a mesma coisa. Então, me desculpa, gente que às vezes vem me criticar, mas vai ter a vida que eu levo. É a minha cruz. Tenho que agradecer por Deus por isso. Mas eu não vou permitir que uma pessoa venha falar coisa que não sabe. Porque o que eu vou desejar para essa pessoa? Passe por isso por 2 anos. 2 aninhos só, para você ver como é. Essa semana eu me irritei porque olha como é que é a visão das pessoas, né? Eu comecei a cuidar de pessoa aqui em casa, numa situação particular, e eu odiei aquilo, não vou mentir. Até hoje eu não engoli bem isso, não tá bem digesto, essa situação.
Só que eu tive que mudar o foco a partir do momento que eu topei no meu último emprego. Veio uma senhora, eu comentei essa situação que tava difícil trabalhar e cuidar de pessoa doente em casa, e a moça olhou para mim: olha, filha, era uma senhora, se eu pudesse, nossa, que bom, mas não falou debochando não, falou de verdade, de coração. Eu senti que ela queria ter passado por isso que eu não senti deboche na fala dela, porque eu já passei por muita situação de deboche, sabe, de desprezo mesmo das pessoas, porque dá pra sentir pelo tom da voz e pela feição do rosto. Essa pessoa, ela chegou e falou: mas, ai, se eu tivesse tido essa experiência que você teve, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe muito antes, eu queria ter tido essa oportunidade de ter cuidado deles, nossa, pelo resto da minha vida. Mas ela falou com um amor tão grande, que quando eu vi aquilo eu pensei: não, eu tô errada, eu tenho que meditar melhor sobre isso. E na época eu não estava ainda convertida. Não tinha acontecido metade do que aconteceu depois para eu voltar para a igreja. Aquilo me fez pensar muito. Até hoje eu sempre lembro dessa senhora. Foi um ótimo testemunho. E recentemente eu peguei uma situação que eu recebi um e-mail. Aliás, eu nem devia ter respondido meus pêsames para a pessoa, porque a pessoa me escreveu uma coisa que aquilo me deu um ódio mesmo. Eu não quero nunca mais eu ler uma mensagem dessa pessoa. O pai dessa pessoa morreu e eu conheci o pai. E em resposta, em memória, né, por esse senhor e pela viúva, eu cheguei até a ligar para a viúva, mãe dessa colega, falei meus pêsames, verifiquei que aquela senhora estava triste, mas estava sustentada no Espírito Santo, mesmo sendo protestante. Mesmo, não é evangélica, ela é protestante, histórica. E eu fiquei mais tranquila. Em compensação, minha colega, filha dela, escreveu umas coisas que aquilo... Eu já não estava contente com o que eu já estava lendo antes da vida dela. Aí, nessa última, eu realmente tive a confirmação que realmente nós não estamos com a mesma visão. Não estamos na mesma caminhada em Cristo, então ela que viva lá e eu vivo aqui. Porque ela falou assim: ai, que bom que Deus levou meu pai, porque depois estava dando problema no plano de saúde, eu tinha que contratar home care, porque ele estava apresentando Alzheimer, o que seria de nossas vidas, cuidando... Bem assim. Quase que eu falei, assim, a minha vontade era ligar e falar, mas aí eu conheço a criatura só fala, ela não ouve. E ela não vai entender, mas a minha vontade era dizer assim: criatura nefasta, você está jogando tua benção fora, porque é obrigação de filho cuidar de pai. E é uma das partes dos 10 mandamentos em que tem promessa grande. Ela falou isso com todas as letras no e-mail. Eu apaguei o e-mail, porque aquilo me deu uma agonia. Eu falei: como que a pessoa tem capacidade de dizer que bom que Deus levou meu pai, mesmo que tivesse com Alzheimer? Porque o que matou o senhorzinho foi a coronavírus. Eu até tenho minhas teorias de quem que levou o coronavírus, né? Dá vontade de socar a minha cara da pessoa. Não foi a filha, foi outra criatura. Entendeu? E mesmo que tivesse com Alzheimer, cuida lá! Faz a experiência. Não estou dizendo que só porque eu sofri você tem que sofrer junto. Não é isso. Mas é jogar a benção fora. Porque mesmo eu tendo cuidado, sofrido, ainda sofro. Deus do poder sustentou a minha casa, da minha cabeça também, que já não estava muito boa, meu emocional, para levar as coisas que eu tinha que levar. E a pessoa fala isso: que bom que Deus levou, porque meu pai descansou. Eu falei: sua burra, você perdeu a grande oportunidade de cuidar segundo os mandamentos de Deus. E se você um dia pensou nisso, você acha que bom que Deus levou, desculpa, você perdeu a grande oportunidade de ter uma grande promessa em sua vida. Desculpa, desculpa. Eu posso estar sofrendo no meu estresse com a situação que eu levo em casa, mas eu não me arrependo de seguir o mandamento de Deus. Não me arrependo. Porque eu já vi uma parte e ainda estou para ver a outra. Outra promessa que Deus prometeu no mandamento de honrar pai e mãe. Nunca fale isso: que bom que Deus levou. Não, você perdeu uma grande oportunidade. Eu ainda prefiro pensar com aquela senhora: eu queria ter tido a oportunidade de ter cuidado dos meus pais, porque eu ia cuidar com muito amor. Ai, se você pensou nisso, e se você pensa com a minha colega. Sabe por que ela pensou nisso? Por que ela falou isso? Porque ela tem a vidinha egoísta dela.
Ela não quer ser incomodada na sua vidinha, mas gosta de incomodar a vida dos outros. Que pena, né? Quer plantar ninho, quer colonizar a vida dos outros com as ideias dela e acha que tá certo. Então fica com a sua certeza, minha criatura, minha filhinha de Deus. Que ela é a filhinha de Deus, porque graças a Deus os pais eram bem crentes a Deus. Já os filhos não posso falar a mesma coisa. Fingem, né? Ah, mas você tá julgando a pessoa, você vai ser medida. Pois é, isso é um problema. Isso eu tenho certeza que eu vou ser sim. Porque eu sou uma pessoa de palavras muito duras. Eu sou uma pessoa crítica muito dura. Isso é um defeito grande que eu tenho. Muito grande. É difícil fazer a mudança. Então eu prefiro encarar essa realidade de saber que eu sou essa pessoa horrorosa para mim mesma, do que me colocar, sou sanguínea, sou melancólica. Não, cara, é conversão. O negócio aqui é conversão. É mudança de coração. É vergonha na cara, assim, sabe? Entendeu? Deixa de ser besta. E se tem alguém que está largando pai e mãe no asilo porque os pais estão com dozinha dos seus filhos, porque acontece, tem velhinho que é assim. Não caia nessa falácia, não. Você tem que pensar assim, você que está me ouvindo, o teu pai e tua mãe falou, não, me deixa no asilo porque eu vou incomodar. Não, incomoda, não, a mãe não incomoda. Porque eu, quando fui criança, incomodei com um monte de fralda suja, com muita birra minha. Agora eu vou cuidar da senhora. Quero ver se você tem amor para cuidar. Porque nesse caso, mesmo com amor, sem amor, com ódio no coração dos teus pais, com ressentimento, cuide. Porque a promessa é grande. Deus vai ver isso. Coragem é ir até correr com ódio no coração também, sabe? Coragem é você fazer o que é certo, mesmo não estando feliz. E quem diz que a gente tem que ser feliz na Terra? O que eu saiba é ser feliz lá com Deus. Então faz a coisa certa. Eu fiquei com muita raiva esse começo de ano, por conta disso. Sabe? Porque eu conheci o senhorzinho, ele era muito gente boa. Ele merecia, acho que, filhos melhores. Merecia. Merecia muito. Era um cara muito bacana. E morreu de coronavírus, não precisava ter morrido. E não se fala isso. Ah, porque estava com Alzheimer, não estava feliz. Gente, é um processo da pessoa. É um processo. Se a pessoa vai desenvolver demência, paciência. Tem gente que desenvolve Parkinson, queria dirigir carro, não consegue, porque Parkinson ataca aqui nos membros também, principalmente inferiores, dá tremedeira, né? Tem que usar carro automático, eu conheço um senhor assim. Mas é perigoso, porque é uma questão neural, aqui na cabeça. Né? Ai, se você tá pensando em deixar teus pais, teus avós, aquela tia-avó lá no asilo. Você tá... É melhor você entregar esse cuidado nas mãos de Deus, Deus tudo proverá, mesmo que você perca a paciência, desenvolva uma ziquezira da vida, mas Deus vai prover. Deus vai cuidar de tudo. Não se preocupe. Tá bom? Asilo não é a melhor solução. Asilo não é a melhor solução. Porque o outro nunca vai cuidar bem do doente querido da gente. E mesmo que cuide, ainda acontece umas tragédias, né? Teve um caso muito triste aqui em São José, que foi fechado, inclusive, o asilo. A senhorinha, ela morava no asilo, mas nos fins de semana, os filhos levavam para passar um tempinho lá com eles. Por quê? Lógico, a senhorinha, vocês têm sua vida, não quero atrapalhar, se puder pagar lá, tá, beleza. Só que o que aconteceu? Essa senhora é o certo. É deixada no asilo durante a semana, durante o final de semana passa com os familiares, né? Alguém do asilo, que eu acredito que seja uma outra interna, que foi abandonada, matou a senhorinha. E até hoje tá abafado a coisa, porque a senhorinha, ela foi morta a pancada, a porrada mesmo. Pegou, acho que um negócio pesado e deu na cabeça da senhorinha, que tinha família assim constante. E os familiares tudo atônito. Teve um assassinato e o troço foi abafado. A única coisa que aconteceu foi o fechamento do asilo. E eu vou dizer um negócio. Isso é mais comum do que parece, viu? Pode não acontecer morte, mas maus tratos acontecem. Pode ser asilo muito caro, pode ser asilo meia boca. Você pode ter certeza, a questão não é valor. É cuidado, tá? Entendeu? E isso que é região quê? Curitiba. Não tô falando de outra região não, tô falando Curitiba.
Hashtag pronto falei, é o meu momento, sabe? Eu não concordo com o que a minha colega falou. Ela perdeu uma grandiosa oportunidade de ter uma grande promessa na vida dela, vinda de Deus. E eu vou falar uma coisa, tem situações que é melhor você não abrir a boca. Porque a pessoa se acha tão cheia de si, né? Tá bom. Vive sua vidinha. Cada um por si, né? É que nem no coronavírus, cada um por si. Gente, eu vou terminando por aqui, tá? Se você tem essa opinião, então faz a experiência. Todo mundo é livre para fazer experiência negativa, positiva, né? Mas o que é certo, o que é justo é justo. Então, seja o que Deus quiser. Que a Sagrada Família dê uma boa orientada na sua cabeça, na minha cabeça também, não é só na sua, na minha. Proteja, né? Nos proteja com todos os perigos. E que apesar de tudo, apesar das indignações da vida, que a paz de Cristo esteja conosco. Certo? Tá bom? Fiquem em paz, na paz de Cristo.